De volta aqui, pessoal. Começa agora o quadro em debate, todas as quintas-feiras, com temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e até nacional. Serão duas opiniões levantadas pelos nossos debatedores para que você, do outro lado, possa construir a sua opinião. Hoje, nós vamos falar sobre crimes cibernéticos, uma vez que cresceu o uso da internet durante a pandemia e, consequentemente, os crimes virtuais aumentaram. Vamos falar também sobre a pandemia da desinformação, as fake news sobre a Covid-19 que acabam colocando a vida das pessoas em risco. Já aqui no estúdio, o perito em crimes cibernéticos e professor do curso de Ciências da Computação pela PUC Minas, campus Poços de Caldas, professor João Benedito dos Santos Júnior. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde ao Tadeu e a todos que nos assistem. Também o advogado e especialista em ciências criminais, doutor Tadeu Francisco Rodrigues. Boa tarde, Tadeu. Bem-vindo ao plantão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bate-papo promete muito aqui hoje. Cada vez mais sofisticados e abrangentes, os chamados crimes cibernéticos representam um grande risco para quem navega na internet. Isso é um desafio para empresas e internautas também. Só para você ter uma ideia, quase 50 mil crimes cibernéticos foram cometidos em Minas Gerais de janeiro a outubro do ano passado. O número aumentou quase 50% na comparação com as ocorrências registradas no mesmo período do ano de 2019, por exemplo. Os dados foram passados pela Polícia Civil do Estado, que mostraram que de janeiro a outubro, 46.999 ocorrências de crimes virtuais foram registrados na instituição. Essa primeira pergunta eu já faço para a gente abrir aqui o nosso debate. Vou começar com o professor João. Depois o Tadeu já pode emendar aí com o pensamento dele. Como prevenir contra ataques no ambiente virtual? Pode começar, professor. Bom, Paulo, é um desafio enorme, né? Porque as coisas evoluíram muito rapidamente e se você observar bem, se todos observarem bem, às vezes é muito mais fácil você identificar e punir um crime que acontece no ambiente real do que o que acontece no ambiente virtual. No ambiente real você sabe, às vezes, o locus, o lugar onde ele aconteceu, uma rua, uma casa, um bairro. Na internet, no mundo virtual, o criminoso pode estar escondido lá numa aldeia na Austrália, né, e atacando alguém aqui no interior, aqui em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais. Então, essa identificação do criminoso, do crime, como que o crime aconteceu, isso é muito difícil. Então, não é impossível, porque a gente trabalha justamente para fazer essa identificação nas perícias, enfim, mas vale aquela regra que a gente aprende às vezes quando criança, né, Paulo? Todo cuidado é pouco, não dá prosa a desconhecido, né? Então tem alguém que me mandou algo que eu não pedi, mas será que eu devo mesmo clicar nesse link? Não, eu não pedi, de repente chegou de graça assim no meu smartphone, no meu e-mail, em alguma tela que eu tenho. Esse é o primeiro passo, é desconfiar sempre. Nós nunca sabemos quem está do lado de lá. Pode ser alguém que se parece com alguém que nós conhecemos, então é alguém que teve acesso a algum dado que trouxe essa pessoa até um de nós, mas não é exatamente um contato que eu tenho, é um farsante, é alguém que está disposto a praticar um crime. Os criminosos estão se especializando cada vez mais, estão ficando cada vez mais, as fraudes estão cada vez mais sofisticadas, né? Então, nosso primeiro cuidado é desconfiar sempre. Se eu não pedir algo, não clique. Se eu não tenho interesse em algo, não confirme, né? Baixar aplicativos de fontes desconhecidas deve-se evitar. Então, todo cuidado que nós tomarmos, esse cuidado vai diminuir a nossa chance de cair um crime nas mãos de um criminoso cibernético. Bom, existem as vítimas, e aí, doutor Tadeu, a vítima tem que procurar os direitos dela, né? Ela caiu no golpe. Como que ela deve agir no meio jurídico para se proteger? Isso foi muito bem colocado pelo professor João em relação a não dar margem para o criminoso. Por que isso? Quando você tem esse enfrentamento, a gente fala de todos os tipos de crime. Não há que se falar apenas em crimes cibernéticos. Eu sei que esse termo é o comumente usado, mas o estelionato, a apropriação indébita, o furto, todos eles podem acontecer na esfera da internet. Então os crimes continuam valendo. Isso é muito importante. Claro que hoje nós temos leis específicas que protegem dados, que protegem com penas específicas para os crimes cometidos com o uso de computador ou através da utilização do sistema de navegação de internet.
E como que a vítima deve se portar? Eu acho que isso é muito importante, a prevenção que a gente deve colocar, é muito ligada à dúvida. Se você tem dúvida de algo, se você recebe coisas muito fáceis, se você recebe propostas muito fáceis, deve sim tomar certo cuidado e deve sim verificar a autenticidade disso. Isso que o professor João falou é muito sério. A identificação do autor é muito difícil. Então, a gente fala sim de uma polícia que está combatendo, que está estruturada, mas falta muita capacidade técnica, e não é por falta de vontade dos policiais, dos delegados, dos investigadores, é por falta de material, de dinheiro, de verba. Então a gente fala da mesma situação que você vai ter uma apropriação indébita real, longe do computador, você vai ter uma apropriação indébita mediante o uso do computador, um estelionato, você vai ter os mesmos trâmites praticamente. Em algumas outras capitais, em algumas cidades maiores, tem ainda uma delegacia especializada em crimes dessa natureza. Mas os trâmites são iguais, você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai procurar a autoridade, o Ministério Público vai analisar, vai efetuar a denúncia. Só que a identificação do autor é muito delicada. Lembrando que o local da consumação vai ser a competência do crime. Então, independente se o provedor é lá na Austrália, como o professor João citou no exemplo, se a consumação foi aqui, a gente vai ter a análise de competência onde foi consumado o delito. Bela explanação e detalhe, né? Falta investimento do Estado na Polícia Civil. Na maioria dos seus municípios ela está literalmente sucateada. Essa é a mais pura verdade. Professor João, quais são quais são os crimes mais comuns? Eu noticiei há pouco aqui o WhatsApp. Muitas pessoas usam às vezes do desespero. A pessoa precisa de um dinheiro, entra uma pessoa lá pelo WhatsApp, oferece um empréstimo, né, com um possível adiantamento de quem está precisando do dinheiro. Essa ferramenta, o WhatsApp principalmente, tem sido muito usada nesses crimes. Sem dúvida alguma, Paulo. Talvez seja hoje o grande meio. Né? Os crimes, as tipificações são muitas. No universo, aí, como o Tadeu disse, os crimes de um modo geral e nessa categoria específica dos cibernéticos, vamos colocar assim. Mas ali dentro você pode dividir os crimes, Paulo, em 24, 25, 30 tipos diferentes. O mais comum que acontece, nós chamamos de phishing, é a pescaria. O camarada joga uma isca e vamos ver quem cai naquilo. Né? Clique aqui para uma super oferta de um carro que vale 100 mil reais, compre por 40 mil. Mas, João, o camarada não cai nisso, cai. E esse phishing, essa pescaria, foi lançada para 1 milhão de pessoas. O sujeito espera que 10 caiam. Porque se 10 caírem, né, e ele pegar de cada um 40 mil, são 400 mil reais que ele lucrou no golpe. E o golpista é profissional na maioria das vezes. Ele não é um aventureiro tentando, né, um golpezinho, que tem esses também, mas na maioria das vezes são quadrilhas especializadas e que conhecem de ferramentas computacionais. E agora, Paulo, o segundo mecanismo que tem sido muito utilizado é a chamada engenharia social. Então, ao invés do phishing, da pescaria, eu jogo e vamos ver quem cai, o camarada fisga dados seus primeiro. Então ele sabe que você postou no Facebook que você está indo para uma viagem em Campinas e que você vai passar o dia em Campinas. As pessoas anunciam, estou indo, chegando, saindo. Então o camarada fala assim, opa, eu vou tentar aplicar um golpe agora no Paulo, oferecendo um serviço de carro para ele em Campinas. Então ele usou da engenharia social para conhecer hábitos seus e ele prepara um golpe específico para você. Então as quadrilhas também estão se especializando, saindo do phishing para golpes mais direcionados. E aí a dificuldade aumenta para o combate a esse tipo de crime. Pode parecer que não, né? Se eu estou direcionando um golpe para uma pessoa, é mais fácil de identificar. Não, é mais difícil ainda, porque o criminoso vai tentar deixar menos rastros do que muitas vezes ele deixa num crime de pescaria, de phishing, que ele tenta atingir todo mundo. Muito bem. Eu aqui no plantão da noite, já são 6 anos, poucas vezes eu noticiei aqui, né, a prisão, né, de um suspeito de cometer estes crimes. Doutor Tadeu, quais são as penas para quem comete esse tipo de crime hoje em dia no Brasil? Hoje em dia, as penas que estão voltadas para os crimes específicos, os crimes cibernéticos, principalmente os difundidos pela Lei Caroline Dickmann, que ficou conhecido, que faz alteração substancial no Código Penal, elas são de penas baixas e correm com competência no juizado especial. Isso quer dizer o quê?
que é um rito mais célere e não tem grandes consequências de prisão, infelizmente. A pressão que se deve fazer e a alteração que se deve fazer nos montantes, ela diz respeito tanto às penas como à adequação das condutas ao Código Penal natural. Por exemplo, é muito comum hoje a gente falar do microfurto. O que é isso? Onde o bandido consegue acessar os dados bancários das pessoas e consegue fazer um desvio ou consegue atingir 20, 25 centavos, 15 centavos de milhões de pessoas. A pessoa vai ver, dificilmente ela vai abrir uma reclamação por conta de 15 centavos, de 10 centavos que está sendo desviado da sua conta, e com isso o bandido consegue atingir aí um número altíssimo financeiro. Então a gente tem as penas do Código Penal natural, temos também a proteção voltada às penas das leis específicas, em especial da Carolina Dickmann. A gente fala também muito dos crimes contra a honra, né, que também tem as penas maleáveis, depende muito aí da identificação, porque muitas vezes o autor do crime, ele se vale do anonimato que a internet permite, ele não coloca foto, ele não coloca o nome verdadeiro, mas também a gente fala muito desse tipo de crime, a calúnia, a difamação, a injúria racial, onde você tem ofensas, onde você tem o que é chamado também de revenge porn, que é a vingança através de divulgação de dados pornográficos de uma pessoa que você em algum momento teve intimidade, divulgação de fotos. Então, esses crimes, eles não têm a pena tão alta, eles têm sido protegidos pelo juizado especial, mas se somados, se qualificados, podem atingir penas mais altas. Muito bem. Lei Carolina Dickmann, todo mundo lembra teve um compartilhamento de algumas fotos dela. Então essa lei ela não é válida só para essa questão das fotos, não. Ela abrange outras áreas também. É que era uma lei já preparada, antes de ter vazado as fotos da Carolina Dickmann, já era uma lei que estava em discussão há muito tempo. Ela já prepara formação de dados, compartilhamentos, invasão de senhas, hackeamento indevidos, né? Então ela não é só pela proteção das fotos. Ela já era uma lei que estava preparada e ganhou esse nome pela notoriedade do caso. O termo hacker é muito conhecido e às vezes as pessoas, né, professor, acabam apenas analisando, mas tem hacker do bem também, não existe? Mais ou menos. Explica essa história, então. Porque, assim, houve uma distinção entre hacker e cracker, né? Como assim, o cracker é um camarada mais do mal, aí outro já acha, não, o cracker é um sujeito mais de segurança. Não, o hacker que é o de segurança. Então o termo é meio mitológico. É confuso até hoje. É confuso até hoje. Mas, em geral, o que acontece é que por exemplo, pega o caso dos bancos. Muitos bancos contratam profissionais de alta qualificação na área de segurança cibernética para ajudar os bancos a se protegerem. E, às vezes, esses camaradas que hoje não trabalham com segurança, em algum momento do passado já foram hackers. Isso acontece. Isso acontece. Até porque eles, sabendo o modus operandi dos hackers, muitas vezes eles têm melhores condições de ajudar, por exemplo, os bancos a se protegerem. Então cria-se um pouco de mitologia, até onde vai o trabalho do hacker, onde é que entra o trabalho do profissional de segurança, que habilidades os dois têm em comum. Então é natural até, Paulo, que essa confusão, que essa mitologia exista, porque ela acaba criando um pouco de, entre aspas, um certo glamour, né, para a área da segurança cibernética, essa coisa que fica no inconsciente das pessoas. Quantas vezes as pessoas vêm me perguntar, a pessoa joga bola com a gente e tal, João, mas se eu instalar tal aplicativo, eu estou correndo risco mesmo e tal. Mas eu, particularmente, acho isso muito bom, porque mostra que as pessoas estão, em algum nível, preocupadas com segurança. Isso é muito bacana, o trabalho que vocês fazem de divulgação, quantas vezes já estivemos aqui conversando, né? Isso é muito importante, porque vai levando as pessoas uma sensação de que, assim, as tecnologias são maravilhosas, podemos utilizá-las para muitas coisas, mas há riscos, há perigos, e nós precisamos ter esses riscos e esses perigos sob controle. Porque quando acontece um evento, né, que te coloca numa situação, uma cena de crime, e aí precisamos do Dr. Tadeu para nos socorrer, né? Muitas vezes é tarde demais. E muitas vezes, Paulo, crimes cibernéticos podem ser evitados, ou poderiam ter sido evitados, e não são, muitas vezes por desculpa. Muitos desses hackers e crackers, muitos são graduados e outros são autodidatas também. Muitos. Ainda tem um pouco dessa coisa assim do menino de fundo de garagem, sabe? Isso virou até tema de filme, né? Sim, ainda tem. Mas isso hoje, Paulo, se chegar a 5% dos casos é muito. Em 95% das vezes são grupos, quadrilhas muito organizadas, muito, transnacionais,
né? Então, por exemplo, sequestros de contas do Instagram, Facebook. Você tem muitos grupos, aqui eu não estou nenhuma de forma discriminando ninguém. Você tem muitos grupos turcos, paquistaneses, grupos americanos, australianos, libaneses, né? Libaneses. Então você tem grupos de hackers que esses grupos vão se organizando e eles têm núcleos em vários países. Os ataques cibernéticos vêm de muitos lugares. Existem alguns mapas que a gente acompanha todo dia de onde os ataques estão vindo. E eles acontecem, alguns tipos de ataques, Paulo, acontecem da ordem de 400 mil por minuto. Que isso? Sabe? Então é um negócio absurdo. É absurdo. É absurdo. Pessoal, aqui em Poços de Caldas, 4 vítimas de crimes envolvendo golpes pelo celular nós noticiamos há pouco. Como que as pessoas podem se proteger? Né? O professor já citou alguma coisa aqui, já deu um toque para que as pessoas não acessarem links. Né? Esse tipo de crime, ano passado eu lembro que eu noticiei muito, ano retrasado, então foram diversos crimes. Tadeu, a minha pergunta agora é para você. Essa pessoa fez um depósito em uma conta bancária de terceiros. É possível ela recuperar esse dinheiro? Geralmente o banco dá uma negativa. Né? Na esfera jurídica, é possível a pessoa tentar recuperar isso? Ela vai ser possível com sucesso se houver a identificação do autor. Aí é possível ainda que, de modo célere, a polícia haja e consiga bloquear esse dinheiro e informar através de um mandado judicial. O que é importante saber que a gente tem os dois lados da moeda. Nós temos, sim, as pessoas não identificadas que estão cometendo os crimes e nós temos as vítimas que, às vezes, oferece e favorece muito aquela situação e ela mesma dificulta a captura do autor. Né? A gente sabe hoje que, por exemplo, as vítimas elas caem em fake news com uma facilidade muito grande, conforme o professor João falou, pelo atrativo que é oferecido, e isso acaba sendo consubstanciado até pelos próprios famosos. Hoje você entra no Instagram que as pessoas estão divulgando meios e modos de se investir em bolsas de valores. Então dá um boom aquilo, as pessoas começam a ver dinheiro fácil, nossa, isso é fácil. Os bandidos, aproveitando daquela atmosfera, aproveitando daquela discussão onde os famosos estão falando, os influencers estão falando, vai lá e oferece um determinado tipo de investimento, dinheiro rápido, dinheiro fácil. A pessoa, muitas vezes iludida, passa dados, passa senha, favorece aí contas bancárias e eventualmente faz transferência para conta de laranja, que é sacado rapidamente. Então é muito difícil, Paulo, conseguir sucesso na captura e na devolução do dinheiro. Então a prevenção ela ainda é a melhor forma de combater esse tipo de crime. Claro que, uma vez lesada, a pessoa deve sim procurar seus direitos, fazer valer, oferecer todas as provas para a polícia, divulgar senha, divulgar com o histórico de conversa, divulgar número, conta. Aí sim a polícia pode tentar empenhar uma situação de êxito na recuperação do dinheiro. Falar de fake news agora. Teve muito fake news aí durante as eleições, da pandemia então, nem se fala. Além dos conteúdos falsos vinculados pelas redes sociais, principalmente no WhatsApp, as autoridades de saúde de vários países têm se mostrado preocupadíssimas com esse problema. O fato de que políticos e pessoas com altos cargos dentro de governos têm contribuído, né, com a pandemia de desinformação. Né? A gente tem visto aí coisas acontecendo no nosso país, por exemplo, nos Estados Unidos, né, com agora ex-presidente Donald Trump também. Essa semana, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve a sua conta suspensa no Twitter devido ao compartilhamento de notícias falsas e mentiras também. É possível, gente, que políticos percam suas contas aqui no Brasil também, professor? Tem gente aqui que está merecendo perder a conta também? Tem bastante. Tem bastante, Paulo. E realmente assim, Paulo, eu tenho uma opinião, o doutor Tadeu pode complementar ou discordar dela, mas eu acho assim, nós criamos ao longo do tempo, de maneira muito justa, os canais para denúncia, isso é muito importante, né? Ouvidorias, serviço de atendimento ao cliente nas empresas, né? Então esse ambiente que foi criado na sociedade para nós denunciarmos coisas, esse é um ambiente muito importante, devemos preservá-lo a todo custo. Mas ao mesmo tempo, as redes sociais, os ambientes cibernéticos também trouxeram essa facilidade para as pessoas de denunciar-se tudo. Sempre, quando eu digo denunciar, é o seguinte, né, produz-se tudo que se deseja. Eu quero falar mal de você, eu vou falar. Né? Escolho um canal qualquer, com justificativa, sem justificativa, eu vou lá e digo. Eu tenho usado um exemplo que é assim, uma pessoa chegou em frente a um posto de saúde, o posto de saúde está fechado.
ela dificilmente ela vai se preocupar em verificar por que o posto de saúde está fechado. Será que houve uma circulação de uma nota dizendo, olha, o posto estará fechado por manutenção ou não estará? O que ela faz? Ela vai na rede social, com perdão, gente da palavra, a essa hora, vomitar. Isso mesmo. Então ela vai lá e vai vomitar, aí ela já vai atacar o prefeito, a honra do prefeito, vai dizer que o prefeito tem amante, não é? Então, de um assunto de posto de saúde, já vai para a honra da pessoa. Enfim, por quê? Porque ela parte do princípio que ela não será identificada, ela não será punida, aquilo é só uma opinião, chega na liberdade de expressão, né, que aí vocês da imprensa conseguem entender isso com muito mais propriedade que a gente. Né? E no fundo, Paulo, tem um outro detalhe que é muito importante. Nós temos pesquisado fake news já há mais de 10 anos, né? Até o tema nem era esse, na verdade. E qual que é a dificuldade? Nós classificamos em conteúdos falsos, tóxicos e nocivos. Olha a dificuldade do negócio. Falso é uma inverdade, ponto. Uma vez que você provou que é inverdade, acabou o problema. O tóxico e o nocivo é que são complicados. Porque o tóxico é quando ele intoxica uma pessoa, ele causa mal a uma pessoa. E o nocivo é quando causa mal a uma comunidade, a uma sociedade, a um grupo. Só que às vezes um conteúdo tóxico e nocivo não são falsos. E pode ser algo verdadeiro, mas que foi compartilhado da forma indevida. Na pandemia, quantas vezes vimos médico fulano de tal contaminado com Covid? Quem tem que vir a público e dizer isso é o médico. Não sou eu que tenho que espalhar isso num grupo de WhatsApp. Então pode ser que o médico esteja contaminado com a Covid, mas eu indo a um grupo de WhatsApp e expondo a pessoa dessa forma, olha o pânico que eu gero nos pacientes que foram atendidos por aquele médico recentemente. Né? Cria-se uma desconfiança em cima da conduta do médico e por aí vai. Então essa dificuldade às vezes de saber o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, essa dificuldade é grande. Nós temos desenvolvido ferramentas para ajudar nesse combate, como outros grupos de pesquisa Brasil afora também o têm feito, mas é um desafio enorme, porque a quantidade de informação que se produz todo dia é gigantesca. E combater, minerar, avaliar tudo isso não é uma tarefa simples. 2 perguntas e uma para o Dr. Tadeu. O professor João citou ofensa, ataque à honra das pessoas e o compartilhamento das fake news. Quais as penas para esses tipos de crimes? As penas do crime contra a honra, como eu disse, elas são baixas também. Elas variam aí de alguns meses, podendo chegar a 1 ano ou 6 meses de pena máxima. Qual que é o problema disso? A gente tem pessoas que se valem dessa sensação de impunidade que há para agir, para cometer os crimes, usando muitas vezes a defesa da liberdade de expressão. Mas aquele clichê sábio, né? A minha liberdade vai até onde começa o direito do outro, deve ser analisado. Muito se falou também de censuras prévias, né? Vocês estão censurando antes. É bem importante destacar que não há uma censura prévia. Hoje a pessoa pode cometer o crime que ela quiser na frente de um computador, mas ela tem que ser responsabilizada por aquilo. Então eu acho que mais do que a pena, hoje ela pode gerar, inclusive, uma indenização moral. Por exemplo, nesses exemplos que o professor João citou, se você faz uma divulgação nociva a uma pessoa, se você atinge a imagem dela, ainda que a pena seja baixa, ela pode gerar uma indenização moral que reverte em indenização financeira. Então a pessoa pode se valer também, além da justiça criminal, valer também de ação civil, entrar e demonstrar aquilo que ela está sofrendo. Porque as pessoas sofrem sim as fake news, e as pessoas querem se valer de uma proteção pela liberdade de expressão, atacando outras pessoas, cometendo crimes bárbaros, cometendo crime que muitas vezes psicologicamente vai afetar a pessoa para sempre. Né? Você tem hoje o linchamento virtual. Pessoas famosas, quando brigam, por exemplo, que tem milhões de seguidores, usam aquela potência dos fãs para atacar e para destruir a reputação de uma pessoa. Então você começa a ter um campo minado onde grupos iguais às vezes estão brigando, onde pessoas que pensam iguais estão brigando, estão querendo, todo mundo querem lacrar de certa forma, né? Um termo bem usado. Vou cancelar aquela pessoa também. Cancelamento, a cultura do cancelamento sempre em voga e deixando para trás valores que merecem ser falados, né? Porque hoje a internet ela coloca uma pessoa que não tem instrução nenhuma e um doutor no mesmo patamar, e às vezes quem grita mais é uma pessoa que não tem instrução nenhuma, ou quem tem mais seguidor é a pessoa que não tem instrução, e amplifica aquela voz. E a gente consegue ver aí grupos que acreditam em terra plana, grupos negacionistas, grupos que acreditam que a vacina não protege nada, que a gente está sendo injetado um chip no nosso corpo. Né? A gente vê as pessoas
adultas falando isso com uma verdade que não existe, né? E aí, eu recebo muita coisa. Eu tenho mais de 10 mil contatos no meu WhatsApp, então chega muita coisa. É bastante. Você compartilhar, eu não consigo compartilhar porque é muita coisa que chega e também não gosto disso, mas você compartilhar um link de terceiros, propagando uma fake news, essa pessoa que está compartilhando, mesmo ela não sendo autora desse link, desse conteúdo, ela pode ser penalizada? Ela pode sim. Se o compartilhamento dela envolve uma amplificação daquela fake news, se aquele compartilhamento envolve afetar a honra, afetar o dano moral da pessoa, o psicológico, ela pode sim ser responsabilidade de modo solidário, inclusive. Claro que a gente vai sempre na origem da dívida, da divulgação. Até que o WhatsApp hoje ele vem escrito, né, quando a mensagem é encaminhada. E às vezes quando ela é encaminhada, muitas vezes vem escrito justamente para ver a origem, de onde que está saindo aquilo. Mas a pessoa que compartilha também pode responder. Tem que tomar cuidado, pessoal, procurar sempre os órgãos de imprensa oficiais, né? Comparar 2 órgãos de imprensa, que cada um tem uma linha editorial realmente, mas nem sempre, né, às vezes a informação ali pode bater uma com a outra. Então, checar a informação, ela é sempre importante. Eu deixo aqui 1 minuto para cada um dos nossos convidados para as considerações finais. Professor João, muito obrigado pela presença, sempre bom poder aprender com você aqui no Plantão. Ô Paulo, eu agradeço muito pelo convite, prazer em revê-lo, né? Tadeu, obrigado pela parceria aqui nesse debate. E eu acho que, recuperando aquele ponto do comecinho da nossa conversa, né, Paulo, estamos numa... Porque muita gente ainda... como era bom há 30 anos atrás. Verdade, realmente há muitas coisas boas há 30 anos atrás que de repente se perderam com o tempo. Mas imagine essa pandemia pela qual estamos passando há 30 anos atrás. Eu acho que não teríamos passado por ela como passamos agora. Teríamos mais pessoas mortas. Muito mais. Veja, quantos aplicativos nos salvaram a vida, e quando eu digo salvaram a vida, nos quebraram o galho com comida, com transporte, com resolver problemas bancários. Educação mesmo. Educação. Então, por que eu estou dizendo isso numa conversa sobre fake news e crimes cibernéticos? As tecnologias são maravilhosas, né? E foi o ponto inicial da nossa prosa, né? Devemos valorizá-las, incentivar o seu desenvolvimento correto, né? E o seu uso correto. Eu vejo muitas vezes, Paulo, Tadeu e a todos que nos assistem, pessoas instruídas, pessoas que sabem o que fazem, e aqui eu não estou colocando só em termos de nível educacional, não, né? Pessoas que têm um impacto usando mal as tecnologias, usando para coisas que não vão contribuir muito. Então acho que é um momento talvez a gente parar e refletir um pouco, né? Será que estamos usando as tecnologias corretamente para aquilo que a gente realmente precisa? Será que estamos fazendo um bom uso? Eu tenho a impressão, isso daria mais uns 2, 3 programas de discussão, né, Paulo? Mas a impressão que eu tenho é que existe um certo mau uso da tecnologia, e esse meu comentário final fica nessa direção, que talvez valha a pena nós refletirmos um pouco melhor o papel da tecnologia no nosso dia a dia. Talvez, se refletirmos melhor, vamos compartilhar menos conteúdos fraudulentos, vamos cair menos em crimes cibernéticos, enfim, e talvez cada um de nós vai ajudar a construir uma sociedade melhor. Muito bem, Tadeu, considerações finais, muito obrigado pela presença, sempre bacana poder aprender com você também aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, professor João. É um prazer falar desse tema, um tema tão importante, como o professor João colocou, muito bem colocado, aliás. Falar das qualidades de modo esperançoso da internet, que ela tem ajudado muitas pessoas, é importante. E zelar e preservar a força do diálogo entre as famílias, entre as pessoas, conversar sobre, às vezes você vê uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não tem tanta instrução compartilhando uma fake news, chamar ela no canto, não sair xingando também essa pessoa, mas chama ela no canto, privado, olha, você está falando não é uma verdade, vamos tomar cuidado. Esse diálogo, essa força, eu acredito que pode ser melhorado e a gente pode usar a internet para o bem, né? E não para cometer crimes ou para ser vítima de crimes como tem acontecido. Muito obrigado a vocês dois pela presença. Eu volto às 7 horas da noite ao vivo com o Plantão 47, atualizando o boletim epidemiológico de Poços de Caldas e contando as histórias do dia aqui na cidade. Até lá!